Fala gente, tudo bem? Eu sou o Vital da GUBEF da Mubraz e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal GUBEF. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o caso que está assim comovendo a mídia, né? E também criou um bafafá lascado aqui dentro da comunidade ufológica, que é o caso de Peruíbe, né? Esse caso aconteceu no litoral de São Paulo, em Peruíbe, e se trata de um suposto pouso de um OVNI, de um disco voador, não sei, de um OVNI, né? Vou usar a palavra usada pelos pesquisadores lá, que estão lá no local pesquisando, né? E eles dizem OVNI, então houve um pouso, um pairamento, sei lá o que, de um objeto não identificado naquela região, segundo eles, né? E que causou um amassamento em um taboal. O que é um taboal? Taboal é um monte de taboa, uma planta aquática que prolifera no brejo, nos mangues e por aí vai. E essa planta ela serve para alimento. Acho que tem pessoas que se alimentam dessa planta, tem pessoas que usam para fazer artesanato e por aí vai. E esse taboal é uma planta com quase 2,5 metros de altura e tal, né? Sofreu essa influência desse tal objeto que dizem ter pousado ou pairado sobre esse taboal lá em Peruíbe, no bairro São João Batista 3, na rua 19. Isso aconteceu lá. Bom, aconteceu no dia 7 de outubro desse mês, né? Só veio ser divulgado agora por esses dias, né? E os pesquisadores dizem que não divulgou antes porque estava pesquisando e por aí vai, né? Parece que a prefeitura isolou o local para que ninguém entrasse e contaminasse e por aí vai, né? E eles fizeram uma série de testes lá com contador Geiger, com trenas eletrônicas e magnetrômetros, sei lá, e drone, e uma parafernália lascada foi usada para se chegar à conclusão que ainda não tem, né? Que ainda não tem, segundo eles, ainda estão pesquisando, né? Aliado a isso, eles dizem que o tal objeto, quando pousou ou pairou, causou alguma influência no local. Então, os moradores, né, da região alegam ter visto luz, ter escutado barulho. Teve um garotinho lá que disse que passou mal. Inclusive, ele diz que viu 2 UFOs brigando, né, guerreando com o outro. Por aí vai, né? Mas teve pessoa que disse que passou mal, teve pessoa que disse que viu luzes, outras pessoas alegam que a luz começou a piscar e de repente a luz apagou do nada, né? Um senhor parece que viu uma luz azul invadir a casa dele. Então, atrelado esses relatos a tal marca, que não é nenhuma marca circular, é quase um triângulo, né? Nesse tabual, se chega assim a uma suposta suposição, não sei, isso não existe, suposta suposição não existe, mas se chega a uma suposta análise de que se trata de um objeto voador não identificado. Isso para não dizer disco voador, né? Porque na verdade o camarada está doido para dizer que é disco voador, mas tudo bem, ele se concentra lá no objeto voador não identificado, né? Porque dessa forma ele diz que é disco voador, mas também ele diz que não é, né? Ele consegue tirar o dedo da reta. A verdade é essa. Essa é a verdade. Mas vamos lá. Bom, diante desse fato, um grupo de pesquisadores da internet, né, do Face, que se reúne sempre para discutir eventos dessa magnitude, que ocorrem sempre na ufologia brasileira, que de vez em quando está pipocando aí um avistamento, uma marca de não sei o quê, um agrogrifo, né? Um OVNI não sei das contas. E aí esse grupo se reúne para poder analisar e fazer uma análise paralela à análise do pesquisador que foi lá no local. Tá? Bom, é isso que a gente faz, né? E eu vou citar nomes aqui. Vou citar porque merecem ser citados, porque fazem um trabalho espetacular, né? E contrariando muitas pessoas que dizem que o ufólogo de gabinete
ou ufólogo de internet, né, não contribui em coisíssima nenhuma, né, porque não levanta a bunda da cadeira para poder ir lá no local, fazer análise, que não sei o que, tirar medições e coletar relatos e por aí vai. Esses ufólogos, que não levantam a bunda da cadeira, fazem um trabalho espetacular e levantam uma quantidade enorme de possibilidades plausíveis e possíveis de acontecer, né, em relação a um fenômeno que é taxado como um fenômeno ufológico original, autêntico e por aí vai, né? Na maioria das vezes, as explicações apresentadas por esses ufólogos são explicações muito coerentes, né? Pautado em muita pesquisa, em ciência, em uma consciência pé no chão, se é que eu posso dizer assim, né? Então eu vou citar nomes aqui, né? Eu não posso deixar de citar o nome do nosso amigo, é um nome fictício, eu realmente não sei o nome dele, né, de verdade, né, o nosso amigo Híbrido, né? Aliás, Híbrido, eu nem, até hoje eu nem sei como é que você é de verdade, né, mas deixa isso para lá. Nosso amigo Híbrido, nosso amigo José Prado, da Burn, né? A nossa querida Adri, né? O nosso querido... esqueci o nome, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque nome realmente não é uma coisa que eu lembre com muita facilidade, tá? Esse que vos fala, o Vital, né? Temos também a Rose, e uma série de outros aí, que me desculpe se eu não lembrar o nome, mas eu vou... não estou desmerecendo ninguém, tá? Mas são nomes que são pessoas que muito importantes para essa análise paralela que é feita aqui, né? Que é feita no Face, aqui não, no Facebook, né? E é feita no grupo UFO TV, tá? E também na Ufologia Científica Crítica, que é um grupo voltado só para falar de ufologia científica, mais nada, né? Então, se você quiser fazer parte da Ufologia Científica Crítica, será bem-vindo, mas, por favor, não fale de misticismo ou de esoterismo lá, porque você não será ouvido, tá? Deixo bem claro aqui, tá? E algum outro grupo aí, mas os grupos, o grupo que o pessoal se reúne mais são esses, ok? E é isso. E chegamos a uma quantidade de possibilidades, na verdade chegamos a duas possibilidades muito interessantes em relação a esse evento lá em Peruíbe. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então o grupo, na verdade, esse aqui é o grupo UFO TV, né? E aqui você vai ter um tópico: moradores relatam o pouso de disco voador no litoral de São Paulo. E você vai ter aqui uma quantidade gigantesca de análise feita por essas pessoas que eu acabei de citar aqui, tá? Uma quantidade enorme, muito grande. Então se chegou a uma quantidade enorme de possibilidades em relação a esse evento, né? E o que deixou bem claro para a gente foi que se trata de um fenômeno natural, tá? Ficou muito claro para a gente, ficou muito claro que se trata de um fenômeno natural. Bom, uma das hipóteses seria o quê? Seria uma descarga elétrica atmosférica, né? Essa descarga elétrica, ela acontece é muito comum na natureza, ela acontece com muita, não é uma coisa rara de acontecer, né? Não é uma coisa rara, né? E como seria essa hipótese, né? Seria a hipótese de uma descarga elétrica nesse tabual. Essa descarga elétrica atmosférica, ela explicaria o amassamento das plantas. Aliás, antes da gente chegar a essa hipótese, a gente chegou logo de cara a uma hipótese muito fácil de se concluir, né? Que foi a hipótese do acamamento. Ou seja, as plantas estavam deitadas umas em cima das outras por conta de um fenômeno chamado acamamento, que é um fenômeno muito comum na agricultura, e esse fenômeno também acontece com outros vegetais, não necessariamente na agricultura, ou seja, em cultura que você usa para poder se alimentar, como arroz, feijão, milho, por aí vai. Não, mas também acontecem com outros vegetais. E muito provavelmente esse fenômeno de acamamento aconteceu com esses tabuais, nessa taboa, ou seja, nesse tabual com essa taboa, né?
E o que causa o acamamento é justamente terreno alagado, né, com pouca firmeza, vento, local que venta muito, chuva, né, e todos esses parâmetros existem lá em Peruíbe, ou seja, o local venta muito, é um lugar litorâneo, então venta muito, né, o terreno é um brejo, né, a planta é muito alta, então ela sofre interferência direta do vento em relação a ela, então, né, ainda mais um tabual, ou seja, são milhares de plantas, são, sei lá, dezenas, centenas de plantas, né, então, que causam uma parede, né, de impacto em relação ao vento, né, o que pode ter causado o acamamento. Muito bem. Mas aí a gente não conseguia explicar os outros fenômenos. Por que, que as plantas estavam com a ponta queimada, por exemplo? Né? Por que, que escutaram barulho? Né? Não sei, teve pessoas que parece que escutou um chiado, uma espécie de chiado. Teve pessoas que escutaram, que viram luzes azuis, né? O verde, acho que é azul, né? E por aí vai. Por que, que pessoas passaram mal, né? Então, esse fenômeno do acamamento explicava o tombamento da planta, mas não explicava exatamente por que, não explicava os outros fenômenos que ocorreu no local, ou que dizem que ocorreu no local. Bom, então chegamos a uma hipótese. A hipótese da descarga elétrica atmosférica. Bom, o local, como eu já disse, é um local de muito vento, um local litorâneo, então a condição climática lá em Peruíbe, ela é bem instável. Então, recentemente teve um temporal lá que derrubou árvores e tudo mais, né? Tem muita incidência de raios, né? E um tabual esse tipo de planta, né? Um tabual, uma taboa, né? Por ela se encontrar em com muita água, ou seja, alagado, me parece que é um mangue, e se for um mangue a água muito provavelmente é salgada, é um cenário muito comum, muito bom, inclusive, para uma descarga elétrica. Né? Né? Então chegamos, inclusive, à hipótese do microburst, né? Que seria a diferença de pressão e tudo mais, e aí causaria uma tromba de ar vertical que poderia causar o amassamento e o acamamento das plantas do tabual. Né? Mas aí, como explicar a queimadura? Né? O que mais intrigava a gente seria o lance das plantas estar com a ponta queimada. E a descarga elétrica, atmosférica, ela explica isso. Né? Então você tem um tabual mergulhado em água, né? Batendo o vento o tempo todo. Essas plantas, com certeza, vão ficar eletricamente carregadas por causa da estática do vento batendo nelas o tempo todo. Né? Então, elas vão ficar eletricamente carregadas, positivo ou negativamente, aí não se sabe, teria que ter um aparelho para medir isso. Né? E aí, quando passasse uma nuvem próximo a esse tabual eletricamente carregado, né? Muito baixa, né? E carregada com uma carga contrária, né? Digamos que o tabual estivesse com carga negativa e uma nuvem passa com carga positiva, o que acontece? Transferência de corrente. E essa transferência de corrente, geralmente, ela é rápida, ela gera luz, ela gera barulho, ela pode gerar uma diferença de pressão no ar, por causa da explosão, né, da transferência de corrente, né, e, portanto, a explosão. Ela pode gerar uma luz azul, né, porque toda vez que você tem uma descarga elétrica, essa descarga elétrica ela gera ozônio no local, o ozônio gera uma luz azul, e tem um cheiro característico muito ruim, que causa vômito, que causa náusea e que dá dor de cabeça também, que é justamente o que o pessoal estava relatando. Então, essa seria uma hipótese. Então, um fenômeno natural, descarga atmosférica, que seria o causador de todas as outras coisas. Portanto, nada de OVNI, nada de disco voador, nada de extraterrestre. Né? E a segunda hipótese, que foi trazida pelo nosso amigo híbrido, seria o quê? Seria o fato de que, por ser uma planta comestível, por ser uma planta usada em artesanato, então seria muito comum que a população da região usasse essa planta para esse fim, ou seja, alimentação e artesanato. E para fazer isso, elas teriam que
adentrar no tabual para poder extrair o produto de lá. Então, na verdade, então, de acordo com a hipótese do nosso amigo híbrido, seria o amassamento, ou seja, o tombamento da planta. O acamamento da planta seria uma ação humana, ou seja, de alguém que foi extrair material necessário para se alimentar ou para fazer algum tipo de artesanato. Sem contar que essa planta também é medicinal. E o lance da queimadura da planta, segundo nosso amigo híbrido, seria algo natural da própria planta. E a questão da queima da ponta da planta seria o quê? Seria a ação direta do sol em relação à planta e seria algo natural também, né? Porque ele detectou em outras fotos de plantas, de taboas, que ele encontrou, com esse fenômeno. Então seria algo proposital, ou seja, ninguém usou nada para queimar, nem muito menos um disco pairou ali e queimou coisíssima nenhuma, né? Sem contar o fato de que, bom, disseram que mediram com o computador Geiger e radioatividade não encontraram nada, disse que está tudo dentro da normalidade. Mediram lá o campo magnético e também não encontraram nada de anormal, estava ok, né? A única coisa que encontraram de anormal mesmo foi essa questão da queima, que eles não conseguiram explicar, e eles levaram para alguém, para um laboratório, não sei, porque não tem nada documentado ainda, né, a respeito desse fato, e o tal especialista que analisou a planta disse que a planta foi queimada por uma fonte calorífica e alcançou até 100 graus. 100 graus. Bom, resumindo, a gente chegou à conclusão, pesquisando, que para queimar um papel, né, uma folha de papel, deixa eu ver aqui, a temperatura para queimar papel é de 232 graus. Eu estou olhando aqui no post aqui da TV UFO, porque é uma pesquisa que foi feita por um grupo de pesquisadores, ufólogos, e, né, então a gente tem aqui um relatório praticamente dentro desse post, né? Segundo a Adriana, para que o papel pudesse queimar, ele teria que chegar a temperatura de 232 graus, né? E a pele humana a 44 graus. Essa planta, segundo o especialista, ela queimou, ou ela ficou com aspecto de queimado quando alcançou 100 graus. E os ufólogos que lá estiveram disseram que é algo estranho, porque quando você queima ela de verdade com fogo, ela se desintegra, ou seja, ela queima totalmente. Ela não fica com aquele aspecto. Eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui, tá? Olha aí como é que ela ficou, desse jeito aí, tá? E segundo os pesquisadores, elas ficaram com um aspecto diferente, como queimado direto com fogo, tá? Bom, a descarga elétrica, ela pode explicar isso. Porque a descarga elétrica, primeiro que um outro fator importante, antes de eu falar disso, um outro fator importante é que eles alegam que não foi todas as plantas do tabaco que foram queimadas, algumas plantas, ou seja, hoje eu escutei o Marco Aurélio falando que pelo menos 10 plantas, 10 folhas ou 10 espigas foram encontradas com esse fenômeno, né, que não foram todas. Bom, agora sim, vou falar qual é a hipótese que chegamos em relação a isso, em relação à descarga elétrica, né, descarga atmosférica. Bom, quando você tem uma transferência de corrente, né, muito grande, ou seja, corrente elétrons muito grande, né, no caso desse tabual, né, ou no caso de qualquer outro material, né, a corrente elétrica ela se manifesta mais nas extremidades, ela não se manifesta no centro do material que está conduzindo a corrente elétrica, mas nas suas extremidades. E ela não se comporta de forma uniforme, né? A corrente elétrica ela trabalha meio que setorizada, ou seja, a planta que fornecer maior facilidade para que a corrente elétrica circule, essa planta vai ser a melhor candidata para servir de catalisador. Entendeu? Então vamos lá, vou explicar. Se você tem 100 plantas, 100 taboas num taboal, você tem 100 taboas dentro de um taboal, tá? E apenas 10 taboas está
eletricamente propícia a transferir corrente de forma muito fácil que as outras, essas 10 taboas irão ser a melhor candidata escolhida pela corrente elétrica para poder se propagar. Eu estou falando assim de uma forma bem didática para você entender. Entendeu? A coisa, eu não vou usar termo técnico aqui, senão você talvez não entenderia. Tá? Mas é assim, isso depende muito do que? Da condição do solo. Né? Isso depende muito da diferença de potencial em que uma planta oferece em relação à nuvem que está passando naquele momento. Então, se 10 plantas oferecem uma diferença de potencial maior que todas as outras dentro de um tabual, essas 10 plantas irão sofrer a influência da corrente elétrica. E como eu disse, a corrente elétrica ela não trabalha de forma uniforme, ou seja, ela não vai se propagar em todo o tabual, ela vai se propagar apenas nas 10 plantas que ofereceram diferença de potencial necessária para a transferência de corrente. Tá? E essas 10 plantas vão ter, muito provavelmente, suas extremidades danificadas ou marcadas de alguma forma. Então, o fato dessas extremidades ficarem escuras, como se estivessem queimadas, né, ficaram dessa forma porque esse fenômeno da transferência de carga ele é muito rápido, e acontece em milésimos de segundo. Né? E a temperatura alcançada num curto-circuito, ou seja, numa transferência de corrente, né, ainda mais de alta tensão, né, como é a de um raio, por exemplo, né, é muito alto, muito maior, infinitamente maior que 100 graus. Mas aí você deve se perguntar, bom, se a transferência de corrente de um raio é muito maior que 100 graus, então por que não torrou a planta? Porque não houve tempo suficiente para isso, já que o fenômeno ocorre em milésimos de segundo. Ok? É isso aí. Então, essas seriam algumas das hipóteses. Tá bom, gente? Bom, eu vou colocar para vocês aqui a imagem aqui do nosso fórum, aqui do grupo aqui, né, onde está todo esse relatório, todas as teses, todas as indagações em relação a esse evento, tá? Tanto da UFTV quanto da ufologia científica crítica, que é essa aqui, vocês estão vendo, tá? Mas como vocês podem ver, né, não é um círculo, né? Na verdade, se trata de quase um triângulo, né? Você vê que tem muros aqui, muro aqui, então aqui me parece ser aberto, né, para ser uma rua ou coisa parecida, né? Então muito provavelmente o raio, né, quando caiu nessa região, ele provocou um microburst, né, e fazendo o acamamento da planta. Tá? Ele poderia, mas não causou nas outras plantas. Não, causou exatamente onde havia maior possibilidade de transferência de potencial, ou DDP ou diferença de potencial. Tá? O que é diferença de potencial? Seria bom deixar isso aqui claro. O que é diferença de potencial? Imagine você duas caixas d'água cheias. Eu vou colocar essa ilustração aqui para você ver. Você tem duas caixas d'água cheias, duas caixas d'água com mil litros. Tá? Então você tem uma cheia com 1000 litros, a primeira, a caixa d'água A com 1000 litros, a caixa d'água B com 1000 litros. Então, interligada uma com a outra. Certo? Se você, na caixa d'água B, gastar 100 litros dessa caixa d'água, você teve uma diferença de potencial de 100 volts. Porque para que a caixa d'água A se iguale à caixa d'água B, ela terá que liberar 100 litros, né? 100 litros para poder ficar no mesmo nível. Então isso é a diferença de potencial. É quando você tem o mesmo grau de potência, a mesma quantidade de potência entre um polo e outro. Então, para que haja a diferença de potencial, ou seja, para que haja corrente elétrica, ou seja, a movimentação dos elétrons, você tem que ter falta de elétrons de um lado e muito elétrons do outro. Isso vai causar a diferença de potencial. A quantidade de elétron e a velocidade de elétron que vai determinar
a DDP, ou seja, vai determinar a voltagem, a corrente, por aí vai. Tá? Mas isso é elétrica, princípios de elétrica, eu não quero entrar muito nessa questão aqui. Bom, resumindo, gente, não sei se esse vídeo ficou algo grande, mas resumindo, na nossa concepção, tá? Na nossa concepção, o que aconteceu em Peruíbe não teve nenhuma influência ufológica. O que aconteceu em Peruíbe foi simplesmente um fenômeno natural. Um fenômeno natural muito que acontece, me parece que acontece sempre naquela região, que pode ser muito bem confundido com algo extraordinário, tá? Com algo extraordinário. Não teve nada de inusitado naquela região. O que teve lá foi um fenômeno natural, muito bem explicado pelos ufólogos de internet, né? Que alguns aí gostam de dizer que não levantam a bunda para fazer pesquisa de campo, e a gente não faz isso por vários motivos. E um deles é que pesquisa de campo geralmente, na grande maioria das vezes, é uma tremenda perda de tempo. É uma tremenda perda de tempo. Ok? Então o certo seria o quê? Pesquisa de campo seria o quê? Seria como aconteceu lá em Peruíbe, né? Você tem um pesquisador da área que mora perto ali da região, e ele sim, ele pode ir lá e levantar, fazer uma série de levantamentos e distribuir isso para os pesquisadores que não têm condições de ir lá, até porque você tem que ter, isso envolve dinheiro, tem um custo para isso, né? Ninguém vai gastar uma grana, ainda mais com a crise que a gente está vivendo, para poder ir lá em São Paulo fazer esse tipo de coisa, né? Chegar à conclusão que se trata de um fenômeno natural, né? Então o pesquisador da área, ele levanta, ele faz todo o levantamento necessário, transfere as informações, né? E claro, com o parecer dele, né? Para os amigos na internet que tem maior possibilidade, maior talento ou capacidade, eu não sei, né? Todo mundo tem capacidade, mas alguns têm mais capacidade que outros de pesquisar, de ir atrás, de analisar, né? De submeter, né? E chegar a um consenso comum em relação a isso. O que não dá, gente, é para ficar sustentando a possibilidade de um avistamento ufológico numa região. Até porque Peruíbe, cara, é muito suspeito. Por quê? Porque Peruíbe tem um roteiro ufológico patrocinado pela prefeitura, né? Por conta de um outro evento que aconteceu muito parecido com esse. E aí a prefeitura de Peruíbe criou um roteiro ufológico para a região, né? Então isso acaba desmerecendo um pouco os eventos que ocorrem lá para pesquisadores sérios. Não para o fófilo, aquele que gosta de ufologia, por gostar, que não pesquisa nem coisa nenhuma. Para o pesquisador sério, os eventos que ocorrem lá é um pouco suspeito, né? Então, infelizmente, é dessa forma que a gente pensa. Tá legal, gente? É isso aí. Mais um vídeo para vocês aí, tá? É claro, cada um tire suas conclusões, cada um acredita no que quiser, pense da forma que quiser, né? Mas a verdade é que a ufologia precisa ser tratada dessa forma, né? De uma forma mais didática, mais científica, com método científico, de uma forma transparente, para que a gente não possa cair no erro de criar mitos ufológicos. Tá legal? Um abraço, um beijão, fica aí com as imagens do evento lá em Peruíbe. Um abração. Tchau, tchau. Saudações ufológicas.